Finalmente a espera acabou. Estamos de volta correndo na Austrália, em Melbourne, em uma das largadas mais antecipadas de uma temporada que o esporte jamais viu. Com tantas coisas acontecendo no período entre temporadas, quais são as principais questões que precisamos observar antes do início da temporada em Melbourne? E haverá surpresas capazes de nos pegar desprevenidos? Não há dúvida. A estreia de Lewis Hamilton pela Ferrari é a história mais comentada desde que ele anunciou a jogada bombástica há um ano. Muitos acreditavam que ele se aposentaria com a Mercedes, mas o piloto britânico provou ao mundo da Fórmula 1 que está aqui para vencer e competir por algo maior, o 8º campeonato que ele sentia não ser possível com a Mercedes. Os testes da pré-temporada mostraram algumas falhas no desempenho da Ferrari, especialmente com a degradação dos pneus. Mas, com Bahrein e Melbourne sendo dois locais muito diferentes, as esperanças dos tifosi aumentaram significativamente antes do início da temporada. Lewis Hamilton manifestou-se de forma bastante positiva com o SF25, e o carro se adaptou de maneira excepcional ao seu estilo de pilotagem, o que é exatamente a notícia que a Ferrari e os engenheiros em Maranello desejariam ouvir. Entretanto, Leclerc manifestou suas preocupações quanto a denominar o SF25 como o carro favorito para o campeonato. Por outro lado, as declarações de Hamilton foram muito otimistas. O diretor da equipe da Ferrari afirmou que há muitas variáveis antes do Grande Prêmio de Melbourne e, ao falar sobre as chances da Ferrari conquistar uma vitória e potencialmente iniciar a temporada com um triunfo, o francês declarou que, ganhando ou não em Melbourne, não será o fim do campeonato, pois o resultado da primeira corrida não terá grande importância. Albert Park é uma pista única, mas, mesmo nas corridas seguintes, será difícil avaliar a verdadeira competitividade dos carros. Estará quente na Austrália, frio na China, e o Japão retornará a Bahrein, desta vez com temperaturas muito mais elevadas durante os testes. Será uma temporada emocionante, e o tempo dirá se o clima em Melbourne se adequará à estreia de Hamilton e a tornará inesquecível. Parece que a situação será tensa desde a primeira volta, enquanto ele tentará impor sua presença sobre Leclerc. A sessão de sábado não deverá ser afetada pela chuva, mas esse não será o caso para domingo. Espera-se uma queda acentuada nas temperaturas para a corrida de domingo, onde a previsão do tempo indica a possibilidade de chuva de até 90%. Hamilton poderá dar uma aula magistral e iniciar a temporada de forma perfeita graças à chuva, mas isso definitivamente não é o suficiente para depositar todas as esperanças em uma vitória baseada apenas no clima, pois será difícil, já que ele é o único se adaptando à mais nova máquina da Ferrari. Apesar do SF25 ser um carro 99% diferente do ano passado. Além da estreia de Hamilton, há muitas outras histórias que precisam se desenrolar em Melbourne, como a grande questão na McLaren. Mesmo antes dos testes da pré-temporada, a McLaren sempre foi considerada a equipe a ser superada, com Bahrein demonstrando que eles possuem uma vantagem imensa. É claro que sempre há algo oculto das equipes, pois não estão revelando todo o seu verdadeiro potencial durante essas sessões. Mas a vantagem que a McLaren demonstrou os colocou como líderes, restando apenas uma pergunta: quem será o piloto número 1 da equipe? No ano passado, vimos que Piastri mostrou sua força na maioria das vezes, e a disputa em Monza entre ele e Lando nos deu uma imagem clara de que, quando chegar a hora da luta pelo campeonato, ele não cederá. Naquela ocasião, ele era o piloto considerado o protagonista do campeonato pela McLaren, mas agora há uma nova etapa diante deles. O comportamento de Piastri mudará drasticamente. O australiano declarou que tem em mente uma potencial temporada de campeonato, afirmando que, definitivamente, este ano todos estão começando do zero novamente e que, na temporada passada, no final, era natural que ainda houvesse oportunidades para sair e dar o melhor de si. Ele disse que houve algumas situações em que acabou ajudando Lando,
mas também houve momentos em que Lando o ajudou. Portanto, não foi tão simples assim. Mas certamente estamos começando do zero, e ele realmente acredita que pode se tornar campeão mundial este ano. Isso será amplamente disputado por Norris, que buscará garantir seu primeiro campeonato antes que as novas regulamentações entrem em vigor, deixando muito a provar. Norris é naturalmente o piloto mais experiente na McLaren, o que pode não significar nada se Piastri desbloquear uma parcela enorme de desempenho. Mas a dinâmica na equipe de trabalho certamente mudará, pois eles não têm o luxo de estar sozinhos no topo, com duas Ferraris muito próximas, assim como uma Red Bull. A McLaren estará sempre em alerta, e a última coisa de que precisam é de uma situação semelhante à da Mercedes 2016 se desenrolando logo de início em Melbourne. Não é segredo que a postura da equipe antes do Grande Prêmio de Melbourne tem sido bastante negativa devido aos testes da pré-temporada pelos quais a equipe passou. Os dados não se relacionavam precisamente com os testes em simulador, o que levou a crer que eles não estarão competindo pela vitória, pelo menos não na primeira corrida desta temporada. Ao falar sobre isso de forma mais abrangente, Verstappen disse que não acredita que já possam lutar pela vitória em Melbourne no momento, pois há apenas uma equipe que pode vencer, e essa equipe é a equipe laranja, uma cor muito bonita, é claro, mas do lado deles ainda há muito trabalho a ser feito. Outras equipes também desejam ver melhorias. Ele disse que, no momento, uma equipe está claramente à frente se você observar os tempos de volta, e ele acredita que a McLaren é a favorita do lado deles. Tudo transcorreu de forma completamente tranquila. Mas, por outro lado, há ideias sobre como melhorar. Marco também manifestou suas preocupações, juntamente com o veterano austríaco, afirmando que há muito desempenho que a McLaren ainda precisa mostrar ao mundo da Fórmula 1, enquanto é evidente que todos estão retendo e ocultando desempenho nos testes da pré-temporada. Não há dúvida de que a McLaren pode ter poupado um pouco mais do que o habitual por ter sido muito cautelosa com seu carro. Mesmo assim, as cartas não estão parecendo muito boas para a Red Bull, que está iniciando a temporada em desvantagem pela primeira vez em muito tempo. Além disso, eles têm um semi-rookie em Lawson, que teve algumas participações em 2023 e em 2024 para provar que é digno de um assento na Fórmula 1. Isso terá enormes implicações sobre como o futuro se desenrolará para a Red Bull também, pois o holandês tem sido enfático ao afirmar que não permanecerá em uma equipe que não consiga construir carros vencedores de corrida. No momento, tecnicamente, temos 3 novatos na grade, pois Duan, Beman e Eli já possuem experiência na Fórmula 1. Mas, ainda assim, toda a mídia da Fórmula 1 imagina que 2025 será uma temporada em que teremos 6 novatos na grade. Isso deve causar grande tumulto em muitas corridas. E, considerando que estamos esperando chuva no domingo em Melbourne, é seguro supor que as verdadeiras capacidades desses pilotos virão à tona. Ter 1 ou 2 corridas na bagagem não é suficiente para ser considerado um piloto experiente na Fórmula 1. E não há dúvida de que a pressão afetará esses pilotos. A questão é o quanto de esforço eles poderão dedicar para manter a cabeça acima da água no mundo cruel e implacável da Fórmula 1. Um pequeno erro pode significar muito, pois pode iniciar uma espiral de desempenho ruim, considerando que há uma infinidade de pilotos experientes aguardando que esses novatos cometam um erro. Devemos esperar uma disputa muito aguardada pela sobrevivência dos pilotos. E com isso em mente, o início da temporada na Austrália já poderá fornecer muitas respostas sobre a posição dos novatos em relação ao seu futuro no esporte. Enquanto as equipes de ponta estarão sob os holofotes com mais frequência, isso não significa que a luta pelo meio de grid deva ser diminuída de forma alguma. Essa disputa pode fazer com que uma equipe ganhe dezenas de milhões de dólares em prêmio em dinheiro, e pela mesma razão, perca essa quantia se não apresentar o desempenho esperado. A equipe que se espera estar à frente do meio de grid é a Williams, por ter, possivelmente, a escalação mais forte entre essas equipes.
No entanto, se ela corresponder ou não às expectativas, o tempo dirá. Em 2024, a equipe desperdiçou enormes recursos reparando o carro em vez de trabalhar em atualizações. Com todas as limitações técnicas que possuem no momento, é inevitável que dependam muito do feedback e da experiência dos pilotos em vez do desempenho geral do carro. Com a Haas e a Red Bull também presentes na disputa, há muito o que lutar, pois cada ponto será importante. Com tudo isso em mente, o que você acha das expectativas para o Grande Prêmio Australiano e, mais importante, de quem você tem como favorito para conquistar tudo? Conte nos comentários. E se você estiver interessado na adaptação de Hamilton em comparação com Leclerc, confira o vídeo que está aparecendo na sua tela agora mesmo.